Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Mais uma vez, no Bari Live, esse nosso programa das terças-feiras, que já virou uma rotina para a comunidade bariátrica brasileira. E hoje é um dia muito especial, porque no próximo dia 21, no próximo domingo, nós estaremos, dentro do tema que nós vamos abordar hoje, das medidas para a obesidade, nós estaremos tendo a primeira caminhada nacional na ajuda do combate à obesidade e para que a gente consiga mostrar para as autoridades o problema da obesidade. E hoje, nós vamos ter aqui, para discutir sobre esse assunto e outros, nós vamos ter o Dr. Marçal Rossi, presidente do capítulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Dr. Marçal Rossi é um dos pioneiros da cirurgia bariátrica no Brasil e um dos líderes na região do ABC de São Paulo e com uma vasta experiência em cirurgia bariátrica. E como assunto é atividade física, não poderia deixar de ter o Marcos aqui, que é educador físico, que se dedica há muitos anos, é uma das pessoas que mais estuda a atividade física para o obeso, não só aquele obeso operado, mas aquele obeso que precisa perder peso. E o Marcos Moraes de Oliveira, ele é mestre em cirurgia e fisiologia do exercício pela Unifesp, coordenador de pesquisas clínicas do Instituto Salé, preparador clínico da Clínica Obesidade Mórbida e sócio-diretor do Bari Fitness, que é uma coisa muito interessante que ele costuma fazer no Serete, que é um parque aqui de São Paulo, e durante o programa a gente vai ter oportunidade de falar muito isso. Então, para essa nossa grande audiência das terças-feiras, eu lembro que Bauru, na Avenida Getúlio Vargas, Brasília, no Parque da Cidade, Campina Grande, no Açude Velho, Campinas, no Parque Portugal, Curitiba, no Parque Barigui, Goiânia, no Parque Areião, João Pessoa, no Parque Solon de Lucena, em Manaus, na Praia da Ponta Negra, em Porto Alegre, no Parque da Redenção, em Recife, no Parque da Jaqueira, no Rio de Janeiro, no Arpoador, ali na divisa do Arpoador e Ipanema, em Salvador, no Coqueiral, da Praia do Jardim de Alá, em São José do Rio Preto, na Praça do Vivendas, em São Luís, na Lagoa da Jansen, em São Paulo, no Parque das Bicicletas, em Suzano, na Praça Cidade das Flores, em Vitória, no Pier de Iemanjá, em Fortaleza, na Praia de Iracema, entre 7 e 9 horas, dependendo da região do Brasil, nós estaremos reunidos e esse vai ser muito importante, essa corrente que a gente vai fazer para mostrar para o mundo como a gente pode lidar com a obesidade em todas as suas nuances. Doutor Marçal, eu sei que o senhor está muito envolvido na caminhada, eu gostaria que você, para a gente começar esse Bari Live de hoje, que você falasse um pouquinho da experiência, da sua expectativa para esse grande encontro do próximo dia 21. Eu acho que a caminhada, esse projeto da sociedade, fazendo no dia 21, que é o dia da obesidade, é dia 12 de outubro, mas como tinha uma emenda de feriado, resolvemos fazer no dia 21 de outubro. Eu acho que é a maneira de você começar a levar as pessoas para elas terem um incentivo para realizar exercícios físicos. O exercício físico é importante na cirurgia bariátrica, não adianta só a cirurgia, o exercício faz parte, junto com a cirurgia, da perda de peso do paciente. Marcos, eu queria que você aproveitasse também, se fizesse seu convite para o dia 21, dissesse às pessoas qual é a sua expectativa para o próximo domingo, como é que você imagina que esse evento, sei que você já tem uma experiência muito grande nesse tipo de eventos, qual é a tua expectativa para esse próximo domingo? Bom, primeiramente, boa noite. A intenção, né, Marçal, é a gente fazer essa bagunça boa no dia 21 e motivar, incentivar o paciente a aderir a novos padrões de comportamento, a esse hábito que é tão difícil, que eu costumo dizer que é um dos mais difíceis no processo de combate à obesidade, que é a pessoa largar, deixar o sedentarismo. Então é muito mais complicado a gente trabalhar nesse aspecto. Então, essa iniciativa é uma iniciativa pioneira da sociedade, então nada mais justo do que a gente fazer um mega de um evento para motivar esse paciente a mudar os hábitos. Muito bom. Vamos agora entrar um pouco no assunto, Marçal, e as perguntas já estão chegando, mas vamos entender o seguinte, como um pai, dentro da minha casa hoje, eu tenho que agir para o meu filho que já tem uma tendência à obesidade. Adianta eu cobrar do meu filho se eu não dou o exemplo? Não. Eu acho que se você tem na família
pessoas que são propensas à obesidade, eu acho que você tem que procurar alternativas. E alternativas além do exercício, que é fundamental, sempre com orientação de um profissional, você mudar os seus hábitos alimentares, procurar uma nutricionista ou um nutrólogo, procurar uma endocrinologista para ver se você não tem nenhuma doença endócrina e você mudar os hábitos dentro de casa. E se você acredita que essa mudança de hábito, ela tem que começar. Não adianta eu, como pai, pedir para o meu filho fazer atividade física, se eu estou sentado na televisão, com o meu controle remoto, com o meu saquinho de batata frita e a minha cervejinha, e querer que meu filho mude. Adianta a gente cobrar, por exemplo, só das nossas autoridades, que sejam elas municipais, estaduais ou federais, não deveria ser, basicamente, que a gente começasse dentro da nossa família. Se a gente mudasse o nosso núcleo, de repente a gente conseguiria mudar mais coisas? Eu acho que sim. A gente tem que mudar dentro da família. O primeiro exemplo está dentro de Sim. casa. Perfeito. Eu costumo sempre falar assim, que a gente tem que primeiro mudar o ambiente e o ambiente muda a gente. Então, quando a gente não tem essa perspectiva, não vai... O que você chama certo. de mudar o ambiente? Vou dar um exemplo clássico aqui, básico, né? Muitas pessoas falam assim, poxa, não tenho tempo para fazer atividade física. Vamos pegar uma esposa que tem 2 empregos, tem uma tripla jornada, né? Chega em casa, tem filho para cuidar, casa e tudo, etc. A primeira coisa que eu falo para essa pessoa se você sai de casa para trabalhar, não volte para casa. Não espere você chegar em casa para depois sair para fazer uma atividade física. Você não vai sair. O sofá é mais confortável, vai ter tarefa para fazer com o filho, vai ter comida para cozinhar, vai ter uma série de coisas. Então você vai ter que primeiro mudar o ambiente. O que seria mudar o ambiente nessa perspectiva? Coloca a roupa de ginástica na mochila. Então muda o ambiente. E automaticamente, quando você mudar esse ambiente, de mudar essa prática, você vai ser, entre aspas, né, obrigada. Já que eu estou carregando esse peso aqui, que é a minha roupa de ginástica na minha mochila, então por que não fazer? Já está mais prático. Né? Fazer então, assim, na hora do almoço, na hora que sai do serviço, ou se vai para a escola, ou se vai passar para outro serviço. É que nós temos uma vida muito, principalmente nas grandes cidades como São Paulo, muito difícil, né? A logística é difícil. A logística é difícil, porque pacientes demoram muitas vezes 1 hora, 1h30, 2 horas no trânsito. No trânsito, então ele chega já em cima da... Então eu acho que alguns pacientes meus que têm essa dificuldade fazem muito na hora do almoço. Muitas vezes o paciente tem 1 hora de almoço, ele pede 1h30, muitas firmas deixam, em vez de eles saírem às 5, saem às 5h30, mas aproveitam nisso. Eu acho que isso é importante. Boa. E, Marçal, é interessante falar isso aí, porque tem muitos pacientes que falam assim, mas, doutor, 1 hora de almoço, me recomendaram fazer 1 hora para dar resultado no emagrecimento. Quer dizer, eu vou ter 1 hora de almoço, digamos que eu faça meia hora somente de academia e meia hora para almoçar, literalmente, né? Já está ótimo. Tem muitos pacientes que falam assim, não, mas essa meia hora não dá resultado. Vai fazer a diferença e dá muito resultado. Mesmo que seja pouco, é melhor do que nenhum. Exatamente. De todas as valências que a gente tem na preparação física, que geram um resultado positivo na mudança de composição corporal, seja intensidade, cadência, volume, carga, qualquer uma, de todas, a frequência, a constância é a mais importante. Você me deu uma deixa agora, você falou de mudança corporal. E nesses quase 30 anos que eu me dedico a isso, a gente aprendeu muito escutando, né? E a gente aprende quando a gente escuta com os nossos pacientes. Eu sempre digo que a obesidade é uma doença do corpo, mas primeiro é uma doença da alma. E o que a gente vê é que existem milhões e milhões de desculpas de não se ir à academia. Mas a primeira que a gente vê é simplesmente que as pessoas elas não se encaixam no ambiente. Elas se sentem fora daquele ambiente de academia, elas se sentem desmotivadas porque o aspecto físico delas não condiz com a atividade física e às vezes a carga de atividade física exigida é maior do que ela pode suportar e às vezes os próprios aparelhos da academia não são adaptados ao corpo daquela pessoa. Você, como educador físico, você sentiu isso no decorrer desses anos todos? Com certeza. A academia ela é um ambiente adverso para o nosso paciente. É muito complicado. Como é que a gente faz para mudar? Como é que seria para mudar? Como é que a gente começaria a mudar se a gente tem hoje no mundo 60% da população do mundo ela está acima do peso? 1 em cada 4 pessoas do mundo é obeso? Será que nós não teríamos que começar a pensar em situações para esse grupo que ele está se tornando cada vez maior? Você tem, só emendando a pergunta,
Você tem uma ideia de qual a porcentagem desses pacientes realizam exercício físico? 20%. Bert, uma coisa que é interessante, eu viajo o Brasil inteiro, dando aula em pós-graduação, ministrando cursos e workshops, para preparar educadores físicos para saber receber o meu paciente que passa em consultório comigo. Porque você fala assim, qual é a mudança? Eu não vou mudar a academia, eu não vou tirar o espelho da academia, eu não vou baixar a música da academia, mas eu preciso mudar o comportamento desse professor, o comportamento das pessoas que estão acolhendo esse paciente. Esse paciente ele precisa ser acolhido, porque o perfil do brasileiro, né? Hoje em dia tem mais academia do que padaria no Brasil. Só perde para pet shop. O perfil, basicamente, é de pessoas que têm uma composição aí esteticamente mais aceitável. Então, o paciente que está acima do peso ou que está fora desses padrões aceitáveis, né, ditos aceitáveis, ele não se sente agradável, não se sente bem. Né? Então, você precisa motivar esse paciente a fazer ele se sentir acolhido nesses ambientes. Começa por aí. Olha, só para dar força no que você falou, Marcelo, a Andressa, ela fala que ela faz academia na hora do almoço, que no começo era difícil, mas depois ela foi se adaptando e agora ela já está 1 ano firme e forte fazendo atividade física na hora do almoço. Já a Shirley, ela disse que o filho dela tinha sobrepeso, ela fez bariátrica há 8 anos e teve uma recidiva de 10 quilos e diversas dietas. Aí ele mudou, mesmo depois da cirurgia, ele mudou a sua alimentação e passou a fazer atividade física e aí ele começou a melhorar. Então a gente sabe que é aquilo que você estava falando, Marcelo, no começo, e foi muito discutido há 2 semanas aqui, a recidiva do peso. A gente sabe que a obesidade não tem cura. Então, como, Marcelo, hoje, vendo pelo lado do teu dia a dia. Hoje, como você tenta colocar para o seu paciente essa necessidade da pessoa entender que a obesidade não tem cura, tem tratamento, e o exercício físico e a reeducação alimentar, na minha opinião, e acho que na sua e a do Marcos, é a base. A cirurgia estaria aqui em cima, mas a base disso é a atividade física e o comer direito. O que você orienta aos seus pacientes em relação a isso, nesse momento, quando ele está recebendo? Não é fácil, mas eu falo muito para o paciente o seguinte: eu sou um paciente hipertenso, ok? Eu quero viver muito tempo. Eu tomo remédio para hipertensão, tomo um medicamento. O que eu faço? Eu diminuo o sal da comida, procuro fazer minhas caminhadas e ter uma alimentação que é muito difícil nessa vida agitada que a gente tem, nessa vida social que a gente corre para baixo e para cima, procurar comer o melhor possível. O que eu oriento para os meus pacientes é o seguinte: quando você tem um paciente obeso, então eu falo para ele, não tem cura. É a mesma coisa que a obesidade, o paciente que tem obeso não faz o exercício e não faz uma alimentação adequada. É a mesma coisa que o paciente diabético. Ele só toma a metformina, mas ele pega e não faz nada. Ele não tira o açúcar, ele não tira o doce, ele não faz um exercício. E aí ele fala, nossa, mas a minha glicemia está 170. Ele toma o remédio. Então, não é só tomar o remédio que vai resolver o problema dele. É como na obesidade, ela não tem cura. Ela tem vários fatores que você tem que fazer. Você tem que ter uma nutricionista, você tem que ter um nutrólogo, uma nutricionista, você tem que fazer exercício. E aquilo, Luiz, que eu falo para os pacientes, a gente começa a ver que a recidiva, muitas vezes a obesidade, ela sempre começa depois de 2 anos, 3 anos, alguma coisa, ou até um pouquinho, a maioria nessa faixa. É difícil você ter uma recidiva da obesidade depois de 5 anos. Você tem, mas é mais difícil. O que acontece? O paciente opera, passa aquela fase de lua de mel, de euforia, de 1 ano, 18 meses, e esquece do nutrólogo, esquece da nutricionista, esquece dos exercícios. É que eu falo para o paciente, você não precisa, você vai fazer bastante exercício, até 1 ano você perder o seu peso e chegar naquilo que você quer, que você acha que está bom para você. Depois é manter, você não precisa fazer mais todos os dias. Você vai fazer 3 vezes por semana, eu acho que está muito bom. E se você fazer outra coisa na família, a nutricionista é importante, porque quando ela orienta você, ela está orientando, ela orientou você, você vai orientar a família. Você vai fazer o que ela está te mandando. Então, eu acho que é uma das maneiras de você tentar controlar a obesidade. Ótimo. Porque a obesidade não tem cura, Luiz. É uma coisa. Por isso que ela volta. Ela é uma recidiva de doença, como o paciente que tem um câncer, ele operou, ele está curado, ele espera 5 anos, para ele, no mínimo, para ele estar curado. É igual a obesidade. Então, ele precisa de acompanhamento, porque senão ele vai perder. Marcos, a gente ouve muito dos pacientes, isso que o Marcelo falou, e você falou da falta de tempo.
Mas eu me lembro quando, há muitos anos atrás, eu estava em Melbourne, na Monash University, que tem um dos maiores, o Dr. Paul Bryan, o Dr. John Dixon, um dos serviços mais estruturados que eu conheço até hoje em cirurgia bariátrica. E eles tinham, para esse tipo de paciente que dizia, eu não tenho tempo, eles tinham o famoso programa dos 10 mil passos, que se usava o pedômetro, que media os passos e dizia, tá, você não tem tempo? Então pare o seu carro no lugar mais longe da onde está o elevador. Se você vai lá eles têm um metrô na cidade inteira, se você vá, pare uma estação antes e ande. Porque o programa dos 10 mil passos, depois você pode até falar um pouco nele, ele é muito democrático, você não precisa de roupa, você não precisa de nada, você precisa simplesmente querer não pegar o telefone ou mandar um WhatsApp para a mesa ao lado e você levantar e ir até lá. Se você tiver que ir até a sala do seu amigo, você vai andando. Não seria, às vezes, para essas pessoas ter tempo, o caminhar, e mesmo esse caminhar do dia a dia, deixar o sedentarismo do trabalho, não seria um primeiro passo para essa mudança? Sem dúvida, o primeiro passo, né, um dos mais importantes, porque isso educa o paciente ao automonitoramento. Então, essa parte de você estimular o paciente a fazer essa autoanálise, automonitoramento, é muito importante para a adesão ao novo programa de vida. O que atualmente a gente vem colocando muito para o paciente que fala que não tem tempo, diga-se de passagem, o último censo que saiu do Ministério da Saúde, foi em 2016, é que 70% das pessoas que não fazem exercício físico alegam falta de tempo. Então, hoje, 7 em cada 10 pessoas que não fazem exercício físico dizem que não tem tempo. Então, o ato de não ter tempo, o que nós colocamos hoje em dia é que não é preciso você passar horas e horas num treinamento, numa academia, para você ter resultados. Nós temos excelentes protocolos de 15 minutos, 10 minutos de exercício físico, onde você pode fazer diariamente ou 3 vezes por semana, que você vai ter um mesmo resultado. Qualidade e não quantidade. Qualidade e não quantidade. Então, assim, não é o que você faz, é como você faz. E pegando o gancho que você falando agora, Marçal, essa questão de como fazer o paciente, né, que acabou de ganhar peso, né, como é que motiva isso aí, é interessante ver que nós temos vários mecanismos de autossabotagem, né? Tem muitas pessoas que falam assim, não, eu vou fazer a cirurgia bariátrica, vou passar acompanhamento por 2 anos que seja, vou atingir minha meta de peso e depois vou abandonar todo mundo. Vou chegar e... Tem muitos pacientes que falam, às vezes, isso aí, né? Eles interpretam o exercício físico, por exemplo, como se fosse uma meta. Eu atingi minha meta, agora estou curado. Mas eu falo, talvez, não sei se é uma verdade para o paciente, se tem algum paciente meu aqui ouvindo. Eu falo o seguinte, como é que um paciente, Marcos, Luiz, come errado durante 10 anos, 15 anos, você acha que em 1 ano, 2 anos ele vai voltar a comer corretamente? Não, ele está viciado. O cérebro dele está a ele comer errado. Então, aí ele fala assim para você, mas doutor, como que eu engordo se meu estômago é pequenininho? Porque você come errado. As suas alças intestinais absorvem tudo que você come errado. Não tem jeito. Então, o cérebro desses pacientes foram acostumados durante anos a comer errado. Não é, eu acho, pelo tempo que a gente tem, você tem mais tempo do que eu já tenho mais... Eu sou mais novo, não é assim? Eu tenho quase 20 anos de obesidade. Não é fácil. Eu acho que isso é muito difícil para o paciente e eu acho que tem que estar em cima deles, porque se você largar alguma coisa, eles vão ganhar peso. Marcos, para a gente dar assim... A diferença, é uma pergunta que acabou de chegar do Paulo, a diferença entre fazer o exercício de manhã ou fazer o exercício à noite, antes de ir para o trabalho ou depois do trabalho? Nenhuma. No entanto, a não ser a preguiça. Isso que eu ia falar. Em termos metabólicos, nenhuma. Agora, a grande questão é que a literatura mostra é que em termos de adesão ao exercício físico, nós temos muito mais adesão quando o paciente faz pela parte da manhã do que pela parte da noite. Por quê? Porque quando você está no Seria trabalho... controlar o tempo? O seu tempo? Por exemplo, de manhã eu sei que eu começo a trabalhar às 8. Se eu for para a academia às 6, no final do dia, de repente, eu tenho uma reunião, ou um médico de cirurgia... Às vezes nem isso. Às vezes, se ele tomar uma bronca do chefe, ou se tiver uma notícia ruim, ou um happy hour, qualquer uma coisa... chuva, que o trânsito Uma chuva, está ruim. frio... Qualquer coisa vai ser impeditivo para ele não fazer. Né? Então, a gente tem muito mais adesão do paciente quando ele deixa para fazer pela parte da manhã do que pela noite. Eu, particularmente, não gosto de fazer pela parte da manhã.
Eu sou muito mais vespertino e noturno, mas os pacientes me relatam isso, né? Que quando eles colocam pela parte da manhã ou na hora do almoço, né? Que é essa parte do intervalo do trabalho, eles conseguem fazer. Doutor Marçal, a gente tem sempre aqui como padrão, todos os que apresentam aqui, e a gente sempre pede desculpas, a gente gostaria, mas consultas os senhores têm que fazer com os seus médicos, com as suas equipes, porque eles sabem o seu cirurgia, sabem o teu. Mas, como é uma pergunta que chegou, vou generalizar muito assim, óbvio que cada cirurgião tem uma maneira diferente, mas de uma maneira geral, qual é o momento do paciente começar a se exercitar? Exercitar pode ser uma leve caminhada. Como é que é a sua rotina, Marçal, define? O paciente, como diz no meu grupo, o paciente operou. Não manda no mesmo dia porque ele está sonolento. Né? Dia seguinte, ele levanta, toma banho de chuveiro e já começa a andar no hospital. Ele já começa a fazer caminhada, anda várias vezes, senta, faz caminhada, vai para casa. E aí depois ele é orientado a fazer caminhadas e a gente, uma vez ou duas vezes por dia, vai fazendo pequenos tempos, depois ele vai aumentando alguma coisa, até a gente mandar ele para a academia com 30, 40, depende muito do paciente, o tamanho do paciente, e depende também, tem uma coisa, não adianta, Marcos, eu já notei, não adianta você forçar o paciente. Exatamente. Ele tem que chegar e falar, eu quero ir para a academia, não adianta você forçar o paciente porque ele não vai. Então você tem que deixar ele falar, olha, eu queria ir para a academia, ou muitas vezes eu falo assim, o paciente não fala, eu falo assim, você não gostaria de fazer alguma coisa diferente? Você não gostaria de fazer uma academia? Você não gostaria de fazer uma hidroterapia? Mas voltando para a pergunta, como é que é a tua sequência? Mais especificamente, assim, mais sucinto. Caminhadas logo no começo do hospital? Logo no começo, vai para casa, eu deixo mais ou menos um mês fazendo caminhadas. E aí depois ele vai para a academia, faz exercício circuito, ele faz pezinho para braço, pezinho para perna, segura um pouquinho nos primeiros meses de musculação abdominal, tá? Mas ele faz outros tipos de exercícios que tem na academia. Que mais ou menos deve ser o que todo mundo faz. Eu acho que o grande problema é o seguinte, o Marcos é uma pessoa que ele tem um projeto dele, então ele sabe dosar e medir com os pacientes o que eles devem fazer. Muitas academias não têm isso e os professores da academia não sabem muito sobre a cirurgia bariátrica, então o paciente chega, vão fazendo qualquer tipo de exercício. Não estou criticando uma crítica, uma orientação. Uma orientação que eles precisavam saber. É novo no Brasil, mas eles vão começando a fazer e vão aumentando, e depois que eles passam lá 3, 4 vezes, vão fazendo tudo quanto é tipo de exercício. Olha, a Larissa, ela falou que ela tem já 4 anos de operada, e ela amou tanto essa mudança de vida, que hoje ela falou que ela morre se ela não vai na academia, ela mudou muito a sua vida. E nós queríamos que todos fossem iguais a Larissa, mas a gente sabe que às vezes a adesão ao paciente é difícil, e a gente poderia colocar todos esses motivos. Luiz, a gente tem muito paciente, você deve ter, pacientes que fazem maratona. Sim. Tem muito paciente. Eu tenho paciente mulheres que lutam boxe, entendeu? Muda-se muito. Quando o paciente pega tem essa vontade, e é o que acaba acontecendo, eles vão mudando e vão fazendo exercício. Wellington, provavelmente, como eu te disse, consultas são consultas, seu médico vai ter capaz de te dizer. As lesões ortopédicas, por exemplo, é como se fosse um vaso que quebrou. Você pode consertá-lo, como você consertou a tua lesão e tal, mas nunca mais vai ser um vaso como ele estava. Obviamente, se você tirar o excesso de peso, provavelmente você vai poder fazer mais exercício, você vai ter, depois de uma boa preparação, ele tem uma fratura na perna, e agora que tem muita dor, não consegue fazer exercício, e está acima do peso, e vai operar, e provavelmente ele vai melhorar, mas depois da cirurgia, mas aí você vai ter que ser orientado para fazer uma recuperação dessa musculação toda, e provavelmente é isso. Continuando aqui agora, eu tenho que, agora para você, Marcos, eu tenho que ter alguma alimentação, é a pergunta da Márcia, eu tenho que ter alguma alimentação diferente, eu sou uma pessoa operada, eu tenho que ter alimentação quando eu vou fazer atividade física, ou aquilo normalmente que a minha nutricionista me disse, de parcelar minhas refeições durante o dia inteiro, ter várias refeições, ou naquele momento antes do treino eu preciso fazer alguma coisa diferente do que eu faço? Não, basicamente, se ele seguir a recomendação da nutricionista, ele está bem suprido com relação Nunca está em jejum, fazer de manhã. Por favor, né? Nada de tripulias, né?
O meu grande medo, Marçal e Bert, não é nem com relação a essas coisas de eu posso seguir as recomendações da Nutri, tem alguma coisa específica e tal. O meu grande medo é quando o paciente, e a rede social é muito complicada por isso, o meu grande medo é quando o paciente começa a deixar de seguir as nossas recomendações dos profissionais e vai seguir as blogueiras, vai seguir o coach de alguma coisa, que às vezes não tem a formação adequada para isso. E por dar certo em X, Y, Z pessoas, ele acha que para ele também vai dar. Né? Então, o meu receio é um pouco em relação a isso. São essas pessoas que buscam informações onde não devia. Né? E acho que todos nós concordamos com isso, porque nós propiciamos uma perda de peso bastante importante para esses pacientes nos primeiros 6 meses, onde a gente tem, nossos pacientes, de uma maneira geral, vão perder entre 20% e 20 e poucos % do seu peso total nos primeiros 6 meses, sendo que o primeiro mês varia entre 7%, 8%, 9%, 10%. Ou seja, quanto mais, os primeiros 6 meses são mais impactantes. E nós, apesar de todo o nosso cuidado nutricional e de atividade física, esses pacientes eles vão perder uma quantidade de músculo. Correto. Então, de repente, um exercício mal orientado leva a uma lesão que vai impedir até que esse paciente possa fazer uma atividade física. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa intensidade que às vezes a gente vê, e vai muito da pergunta que nós tivemos aqui, perguntando sobre se alguns pacientes, eles podem até desenvolver, foi a Andrea Romani, tipo que um vício em exercício. Sim, é um pouco mais raro acontecer isso. Né, é mais fácil o vício em não fazer. Não fazer, mais raro não ter essa compulsão. Mas em relação à orientação de intensidade, é importante colocar que assim, intensidade é uma coisa relativa muito, né, para cada um, é muito individual. O que é intenso para você pode não ser para fulano, pode ser para mim. Né? Então, quando a gente coloca uma questão de intensidade, a diferença de intensidade, ela tem que ser adaptada para cada paciente. Por exemplo, no meu segmento do paciente pós-operatório, com 30 dias, eu já falo para ele fazer musculação. Quando eu falo musculação, para algumas pessoas, se eu não explicar direitinho para o meu paciente o que eu quero que ele faça nesse período, por exemplo, e ele receber, de repente, uma má orientação, ele pode achar que musculação é qualquer coisa que ele vá fazer para levantar peso, carga com maquinário complexo. E, às vezes, o ato de sentar e levantar de uma cadeira, para esse paciente... Isso é musculação. Já é musculação. É um trabalho contra uma resistência. Se a gente for olhar de uma forma mais abrangente, é isso. Marçal, a gente tem aqui vários relatos. Tá? Por exemplo, a Franci Maria, ela diz que ela pratica atividade física todos os dias, 1 hora de bike, de manhã, academia à noite. Ela já está com 45 anos, de 110 quilos ela está em 60, e ela está muito bem, muito obrigado. Como, na sua opinião, a gente faz para que pelo menos a metade dos nossos pacientes tivessem essa mudança de trazer para o exercício e entender que o exercício é parte fundamental do tratamento chamado cirurgia bariátrica? É difícil. É difícil. Eu acho muito difícil. Eu sempre falo assim que o paciente, qualquer tipo de paciente, qualquer paciente obeso ou não obeso, eles nunca mentem para você. Eles omitem algumas coisas. Eles falam que fazem um tipo de exercício, muitas vezes não fazem. Eu acho, Luiz, manter esses pacientes como... Você fica satisfeito quando o seu paciente diz que ele simplesmente caminha? Se ele só caminhar e ele estiver contente e ele achar que... Porque você sabe que esse negócio do paciente depende muito da elasticidade da pele. Se o paciente está só caminhando, ele está com a musculatura, ele não está se queixando de muita flacidez, não da parte estética, para mim está bem. Eu acho que ele tem que fazer um pouco de musculação. Se ele ficar caminhando durante 5 anos e não fizer um pouquinho de musculação, eu acho que ele precisa fazer. E era interessante, Marçal, tem um trabalho que saiu no New England que fala muito sobre a questão de autopercepção do paciente. O paciente que está acima do peso, ele subestima o que come e superestima o que faz. É interessantíssimo isso aí, porque muitas vezes ele não está nem mentindo, é que ele não tem a autopercepção de que ele está comendo muito. E ele não tem a autopercepção de que ele faz muito pouco. Muitas vezes... É engraçado isso. Muitas vezes fala, doutor, estou fazendo caminhada. Eu falei, como é que é a tua caminhada? Aí eu pego o meu cachorro e vou caminhar. Eu vou caminhar. Isso é passeio. Isso é bom para oxigenar, para circular sangue, mas isso não é exercício. O cachorro, coitadinho, ele vai parar a cada posse. Não, senão eu falo assim, não, doutor, eu gosto de caminhar no shopping. Para.
É passeio, ficar olhando roupa, isso não existe. Para vocês dois, a Luciana pergunta se a musculação é indicada para combater a flacidez dos pacientes operados. Serve para tudo. Fazer... assim, se a musculatura, é aquilo que eu falei agora, se a musculação vai melhorar a flacidez dela, depende da elasticidade da pele. Cada paciente tem uma elasticidade, tem pacientes que operam e que não precisam fazer cirurgia plástica. Tá bem. Eu acho que esse negócio da elasticidade da pele, o paciente depois de emagrecer, depende muito da cabeça do paciente. Eu acho que depende, tem pacientes que não aceitam uma flacidez no braço, então tem que fazer cirurgia, tem que tirar. Imagem, né? Agora, é a imagem dela. Mas aí é sempre o que eu sempre digo, porque assim, nós temos os times da cirurgia bariátrica, né? O primeiro é o time eu quero operar, né? Eu vou operar. Aí passou o tempo, agora o que você falou da meta. Quando atinge a meta, aí depois de 1 ano, 2 anos, aí eu quero a cirurgia plástica. E nessa hora, eu sempre digo, eu sempre acho que é muito interessante que para quem não faz, a gente possa incentivar e usar isso como um gancho para recuperar alguns pacientes, porque quanto mais massa muscular ele tiver, até menor vão ser as retiradas, as plásticas vão ser menores a retirada, e você vai ocupar onde tinha gordura por musculatura, isso até uma plástica melhor pode ser feita no final. O que vocês acham disso? Começa com o Marcelo, depois vamos com o Marcos. Luiz, eu vou falar uma coisa para você. Isso é um assunto que eu acho que é difícil. Você tentar, talvez o Marcos vai discordar de mim, mas eu acho que é muito, dependendo do peso do paciente, dependendo o nível de gordura, o IMC desse paciente, você trocar, por mais que ele emagreça, você trocar essa gordura por musculação, é difícil. Então, eu não estou dizendo que você vai trocar a gordura muscular, você vai ter menores ressecções e você vai ter um tecido melhor para o cirurgião plástico trabalhar. Sim, não, se ele fizer, não, eu acho que ele consegue, dependendo dos exercícios que ele fizer, se ele for bem orientado tudo, eu acho que ele vai criar ele vai criar massa muscular, e eu acho que a cirurgia plástica dele vai ter menor retirada de gordura. E tudo é uma questão da perspectiva do paciente, né? Por exemplo, você fala assim, poxa, mas o paciente não gosta de fazer, ela não gosta de fazer musculação, não gosta de academia. Então, a adesão ela vem com o gosto. Então, inicialmente, ele tem que fazer aquilo que ele gosta, que ele se sente bem em fazer. Depois, quando ele criar o hábito, quando mudar o comportamento, aí sim a gente vai introduzindo, tem estratégias para isso, né? A gente vai introduzindo aos poucos o treinamento resistido. Atividade física é igual à academia? Não. Então, o que a gente pode dar? Por isso que eu acho que o paciente tem que começar primeiro a caminhar. Ele não gosta, sempre com alguém que goste, saia para caminhar. Se ele não quiser fazer academia, ele vai fazer algum tipo de hidroterapia. Se ele não gosta de fazer hidroterapia nem academia, vai fazer algum tipo de dança. Existem várias maneiras que o paciente tem que procurar, mas ele tem que se encontrar. Porque eu acho que você sair para fazer exercício, você sai com a sua mulher ou vice-versa, sai para fazer exercício, vocês vão discutindo na caminhada, não adianta. Eu acho que o paciente tem que fazer exercício ou caminhada relaxado. A caminhada ela tem que ser uma coisa, ou você aumenta o tempo, ou você diminui o tempo, ou você aumenta a distância. Ela tem que ter um foco. Ou todo dia eu saio, ando sempre a mesma coisa, o mesmo tempo. Depende muito do objetivo do paciente. Por exemplo, se o paciente de repente não está incomodado com aquela flacidez, ele está muito bem com a sua autoimagem, então ele pode fazer sim qualquer tipo de atividade física mais leve. Agora, se ele tem meta, se ele realmente quer buscar alguma coisa mais focada, ele realmente precisa mudar essa prescrição. Por exemplo, é muito mais vantajoso esse paciente aumentar a intensidade do que a duração da caminhada. Aí você fala assim, poxa, mas aumentar a intensidade para esse paciente, ele vai se lesionar, está com dor no joelho, está com excesso de peso ainda. Mas não necessariamente essa intensidade precisa perdurar por muito tempo. Por exemplo, tem alguns protocolos onde você faz 10 segundos de uma caminhada mais acelerada e 1 minuto de uma caminhada mais lenta. Você vê? Então, assim, tem vários protocolos onde você pode adequar, você manipula as variáveis de intensidade e volume durante o treino. Né? Tudo isso para facilitar a adesão. Você pode inclinar, descer, que as esteiras estão. Mas, assim, o que a gente acaba vendo muito é que as pessoas, elas como você falou. Eu acredito que a gente aquela pesquisa que a gente estava discutindo, que a gente fez, os pacientes avaliados, todos os pacientes que tiveram uma recidiva do peso, eles foram claros em dizer
por que eles tiveram recidiva? Porque eles comeram errado e não fizeram exercício. Então, eles sabem, eles falaram e fizeram igual. E aí a gente fica aquela história. Então, foi o que você falou agora há pouco, eu vou pegar teu gancho, só para não para discordar, mas para colocar um pouco mais de informação no que você falou. Eu acho que o paciente ele não tem que ter como o exercício físico como meta para atingir um peso. Ele tem que ter o exercício físico como uma parte integrante do tratamento. O exercício físico dele vai ser igual a vitamina, vai ser igual ao comer direito, porque quando ele deixar lá, a obesidade não tem cura, tem tratamento. Ela vai estar sem, o gene está ali sempre querendo te autopreservar, porque nós estamos lidando com uma doença onde o nosso corpo não reconhece gordura como uma coisa ruim. Muito pelo contrário. Eu estou tentando me preservar, porque eu não sei se eu tenho comida na selva amanhã ou depois. Então, aquilo ali está dentro da gente. A cirurgia, ela engana. Nós somos excelentes acumuladores. Acumuladores. A gente só sabe acumular de gordura. Então, o exercício, ele não tem que ser uma meta para se buscar o corpo X ou o peso X. É um meio. Ele faz parte integrante, eu sempre digo que é um triângulo. É o tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico, atividade física e alimentação. Se você não fechar isso, e isso não adianta. Ou mais ou menos, aí que eu sempre tento mostrar para o paciente que não tem escolha. Ou faz, ou você, lá na frente, você pode voltar a ter todo o passado que você tem. E esse faz, é que eu queria que o Marçal começou, eu queria vir um pouquinho para você. Então tá, então você me disse que a academia não é igual a exercício. Então eu tenho dança, eu tenho caminhada, o que mais que a gente pode ter de coisas novas que você, na tua experiência, no teu dia a dia, que você pode, para aquela pessoa que não gosta do exercício, então, o que ela pode fazer? Como você falou, levanta na cadeira, faz pequenas coisas que elas podem já começar a pensar. Isso é muito individual. Mas assim, para você ter uma ideia, Lógico. Albert, até CrossFit, meus pacientes já pensam, né? já simpatizam com a atividade. O que eu acho interessante é quando o paciente faz parte de um grupo. Tipo, olha, eu vou com a minha esposa, vou com os amigos que também fizeram bariátrica, isso agrega muita coisa. Então, tanto é que na Body Fitness a gente coloca muito isso, olha, você precisa estar fazendo parte desse grupo. E eu até falo para os meus pacientes, olha, manda uma foto pelo WhatsApp mesmo, faz um check-in para eu saber que você está indo na academia. Ele se sente, entre aspas, monitorado, e isso é bom para ele. Ele fala assim, poxa, tem alguém que está se preocupando comigo, realmente está com essa atenção voltada para saber se eu estou fazendo. Então é interessante quando você coloca uma série de atividades para ele, ou seja, trabalhos aquáticos, trabalhos dança, exercícios físicos em grupo, esportes que seja. O mais importante é ele se sentir parte de alguma coisa. A Raríssima Joia, que está todas as terças-feiras com a gente, ela é uma das mais antigas e mais frequentes das nossas que nos assiste, ela faz uma pergunta. O Pilates é uma atividade adequada para a manutenção do peso? Muito, muito adequada. Só que é importante, voltando para a sua questão, é um triângulo, né? Então, ele é um meio para você atingir seus objetivos. Então, não é só o Pilates, não é somente você fazer uma atividade e você achar que essa atividade vai gerar um gasto calórico energético que vai fazer você atingir o peso ideal. É uma coisa até que você comentou, Marcelo, eu queria colocar um adeno, que às vezes o paciente tem um mecanismo de autossabotagem tão forte que ele fala assim, pronto, já cumpri minha meta do dia, já fiz a caminhada, já fiz a academia, já pedalei, agora eu posso comer. Agora eu vou comer o brownie. Gente, não é isso. Né? Então, você faz um trabalho físico. Né? São 7.700 calorias para você perder 1 quilo de peso corporal. Gente, isso é muita coisa. Né? Então, é uma coisa muito grande. Luiz, é um gasto energético muito grande. Como chega no consultório, eu vou fazer uma pergunta para você. O paciente fala, não, doutor Luiz, eu não sei por que eu estou engordando. Eu faço exercício, eu faço academia, de segunda a sexta, ando de sábado e domingo, mas eu estou ganhando peso. Céus. Não fechou o triângulo. Mas muitas vezes, aí eu pergunto, está na alimentação. Porque você começa a procurar, onde que está. Cadê a sua parte nutricional? Ah, não, porque o obeso, olha, antes de operar, ele sempre comeu certo. Ele não sabe por que engordou. E depois da cirurgia, ele começa a engordar, fazendo exercício, alguma coisa, ele fala que está comendo certo. Mas eu fico em dúvida. Mas se a gente for olhar, Marcelo, na realidade, 90% dos nossos pacientes, eles podem comer errado, mas eles não comem quantidades. Então, essa ideia eles também... Eles não comem qualidade. Não tomem qualidade, mas são pessoas que às vezes passaram uma vida inteira de dieta, uma vida inteira de privações, e às vezes as pessoas tendem a ter a ideia que o paciente obeso, ele come
2 quilos de macarrão no jantar, e a gente sabe que isso é raríssimo de acontecer. O problema é o erro, às vezes longos períodos que eles fazem jejum, outras coisas que podem acontecer. E às vezes até o exercício, você fala, mas eu tentei fazer exercício, aí eu estourei meu joelho, eu fiz isso, aí vai juntando uma série de situações que acabam ficando. Bom, vamos aqui que as perguntas estão ficando demais. Nós temos pacientes que dizem o seguinte, pacientes nossos telespectadores também. O Alex, ele não gosta de musculação, mas ele faz Muay Thai. Será que é o suficiente? Pode fazer, claro. Poxa. Marçal, a Simone, para você, ela diz o seguinte: qual é o verdadeiro peso? Aquele que ela pesa de manhã antes de tomar o café ou a balança do médico? Eu acho que é a balança do médico. Eu acho que é a balança do médico. O peso de manhã, eu acho que as balanças têm variações, né? Eu acho que você pesar de manhã, porque eu acho que não sei. Em alguns casos, Marcelo, eu até falo para o paciente não se pesar. Quer se avaliar, quer se monitorar? Vai em consulta. A real avaliação vai ser dada em consulta. E como é que qual que é o peso do paciente? Como é que você manda ele pesar e que hora do dia você manda ele se pesar? Qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia, desde que você mantenha uma regularidade. Sim. Pode você comparar um peso da manhã com o peso da noite e outra do meio-dia. Essas variações, elas vão acontecer. Não tem jeito. Existe eu não vou me lembrar agora o autor, mas existe um trabalho de uma dessas psicólogas que trabalham com cirurgia bariátrica, que eles mostravam, a pessoa que se pesa todo dia, ela tem um resultado diferente da pessoa que se pesa a cada 15 dias e diferente daquela pessoa que pesa a 30 dias. Monitoramento, porque às vezes você de manhã, teoricamente, se você tivesse que se pesar, seria de manhã, a hora que você acorda, vai ao banheiro, aí você se pesa. Teoricamente seria o teu peso seco. Depois, durante o dia, você vai ter um pouco de retenção de líquido, você almoçou, você tomou líquido e pode ter pequenas alterações. As mulheres, antes ou depois do período menstrual, também podem reter líquido. Então, assim, essas pequenas variações, 1 quilo para cá, 1 quilo para lá, eu entendi sua pergunta. Isso não tem problema. Isso assim, o que não se pode é ter uma descontinuidade de tratamento. Você vem perdendo peso, de repente você começa a ganhar peso. Isso tem alguma coisa errada. Ou você manteve durante muito tempo, né, Marçal? Aí depois começa a ficar. Agora, pequenas variações de 1 quilo para lá. E uma coisa ruim é assim, o paciente passa a não se monitorar mais, passa a faltar em consultas, começa a desregrar em tudo, e é uma coisa preocupante que a gente vê, ele sente vergonha de voltar em consulta. Né? Ele acha que decepcionou a gente. Então é ruim, sabe? Não faz isso. Eu vou fazer um adendo. Esse é o grande problema. O grande problema de um paciente, depois de 2 anos, 1 ano, 2 anos ou 3 anos de operado, o que acontece? Eu já falei isso aqui no outro Body Live que a gente fez e falo para o paciente. O paciente fala o seguinte, ele está lá pesando 60 quilos, de repente ele olha na balança, ele fala, eu vou passar lá com o Dr. Luiz. Ele olha na balança, ele está com 61,5. Eu ganhei peso. Vou esperar perder para voltar. Aí ele vai no outro mês, ele vai se pesar, ele está com 63. Eu não vou. Aí ele começa 63, 64, 65, 70. Aí ele entra em desespero e vai depois que ele ganhou 10, 12 quilos. Aí me ajuda, o que eu vou fazer? Aí fica mais difícil. É bem mais complicado. A Andressa Marque, ela diz aqui que ela vai com 2 amigos na academia na hora do almoço, aí quando um não está bem, o outro puxa o outro. Eu acho que isso é uma forma interessante de trazer, porque às vezes você, num grupo, você consegue, um dia eu não estou bem, mas aí ninguém me deixa faltar. Só que no fim ela fala que faz tudo direitinho, e depois ela fala que já que ela malhou, ela pode comer besteira. Também não dá, né? É o triângulo que nós falamos no começo, né? Bom, ele diz, o Henrique, ele fez a cirurgia há 4 meses, ele já perdeu 46 quilos dos 160, e ele diz que está muito bem, e atualmente ele faz somente caminhadas. Aí, de novo, Henrique, aqui nós falamos, não importa o tipo de atividade que você faça, é atividade. E aí, assim, nós temos muitos dos nossos pacientes, Marcos e Marçal, que eles têm problemas realmente ortopédicos, e problemas de dificuldade. E esses pacientes, às vezes, a própria caminhada, ela aí não é nem a dor da alma, é a dor do corpo, ele se sente dor. A água seria uma alternativa interessante? Uma das coisas, os pacientes têm artrose de coluna, pacientes têm dificuldades para fazer caminhada.
fazer esteira. Muitas vezes, Luiz, eu faço com pacientes, esses pacientes que têm problema, ruptura do tendão, pacientes que têm problema de artralgia ou artrose de joelho, coluna ou bacia, eu libero o paciente para dieta, para fazer exercício, ou hidroterapia, o que ele quiser fazer. Mas eu sempre peço para o profissional, você vai voltar no seu ortopedista e falar, eu mando uma carta que da minha parte está liberado. E aí eu falo com o ortopedista, ou se ele tem um professor de educação física, para orientar melhor o exercício, porque eu não tenho essa capacidade de orientar tão bem o exercício, entendeu? Eu acho que quando os pacientes têm esses tipos, porque tem alguns pacientes, eu já tive pacientes que nunca fizeram exercício, como esse Henrique que falou que ele perdeu 46 quilos, pesava 160. Esse rapaz, só fazendo caminhada, ele pode ter qualquer lesão de tendão, qualquer coisa, só da caminhada, porque ele é uma pessoa muito pesada. Então, eu acho que ele tem que ter orientação. E eu sou bem honesto, eu não sei dar porque essas orientações mudam frequentemente. Eu acho que tem pessoas especializadas para dar esse tipo de... Eu libero da cirurgia, falo, você pode fazer qualquer tipo, mas você vai passar ou com o professor de educação física, você teve alguma lesão? Você vai passar com o ortopedista e vai falar com ele, pede o que você pode fazer de exercício. Eu fico muito mais tranquilo quanto a isso. É importante falar assim, o Henrique, né? Uma articulação fraca, ela é resultado de uma musculatura fraca. Sim. Então, dentre outras coisas, ele pode fazer hidroginástica, pode fazer hidroterapia, pode fazer trabalho de RPG com fisioterapia, mas é importante a gente ressaltar, ele precisa fazer fortalecimento muscular, porque senão essa lesão ela sempre vai ser incipiente. Então, uma articulação fraca é resultado de uma musculatura fraca. Bom, o Paulo pergunta, Marcelo, agora acho que nós já fizemos a chamada no começo, as perguntas estão começando a chegar. Eles perguntaram se na caminhada do dia 21 só os pacientes operados devem ir. Não, eu acho que pode, os pacientes que são qualquer tipo, não, desculpa, qualquer paciente pode ir nessa qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode ir nessa porque exatamente a caminhada, ela visa o combate à obesidade. Prevenir a prevenção da obesidade, e não só para os pacientes, e para os pacientes, para a gente também colocar muito disso que a gente está falando. Então, essa caminhada ela é aberta para todas as pessoas que queiram participar, que queiram, de repente, tem seu filho que está lá começando com o processo de ganhar peso, e de repente ela quer juntar pessoas que têm a mesma vontade, a mesma vibe, como diz a molecada hoje, né? Então, nessa situação, então as pessoas todas podem ir, é isso, né, Marcelo? É mais um motivo para que você falou no começo aí, né? Como é que uma família pode mudar os hábitos? Leva a família. Começa nisso. Eu acho que a gente tem que entender que se não começar em casa, não adianta a gente sempre sai um pouco perto dessas questões mais polêmicas, mas a gente tem que entrar nisso sim. Eu acho, na minha opinião, eu queria ver a opinião de vocês. Nós em casa devemos mudar a nossa vida. Não adianta eu querer que meu filho faça atividade física, se eu começo a fazer a minha compra errada, atividade física, que ele perca peso, se a minha compra começou errada, eu comprei alimentos de baixa qualidade. Se eu não dou exemplo para que ele faça, se eu quero que ele faça. Segundo, as nossas autoridades, elas deveriam dar maiores condições para que a gente, mesmo se fosse fazer uma caminhada, que nós tivéssemos calçadas, que não tivesse tantos buracos, que tivéssemos lugares, que tivesse segurança para fazer. Parques. E que naquelas pessoas que já tivessem acima do peso, que aí, não sei se estadual, municipal ou federal, que tivéssemos ambulatórios, não só com médico, mas com preparadores de atividade física, com nutricionistas, para que começassem a reeducar essas pessoas que estão com sobrepeso, para que não se transformassem em obesos. E depois, as pessoas que fossem obesas, que tivessem estruturas, que tivessem facilidade de chegar ao médico, para que não se transformassem em obesos, e quando elas tivessem obesos móveis, que elas tivessem mais facilidade de fazer a cirurgia. Então, eu acho que cada um tem que fazer um pouco dessa parte. O que vocês acham? É melhor isso do que chegar, assim, eu acredito, né, do que chegar no que a política pública do Japão faz, né? Eles taxam a pessoa que engordou no imposto de renda. Então, eles fazem a avaliação anual e aquela pessoa que ganhou circunferência, que aumentou o peso, ela vai ser taxada com imposto, né? Então, é complicado a gente ter esse tipo de... Não faz isso no Brasil, já tem muito imposto. Se você for taxar, coitado. Mais um imposto brasileiro. Trabalhar na prevenção, é mais barato. Bom, aproveitando agora, a gente vai falando, só nos restam 12 minutos para encerrar o programa, porque o assunto é tão interessante que a gente fica. Então, vamos deixar algumas coisas que são importantes. Se vocês entrarem no site da sociedade sbcbm.org,
br, vocês vão ter lá todas as cidades, os locais, vocês podem fazer inscrição para a caminhada. E essa caminhada hoje, nós vamos ter lá profissionais de atividade física, médicos, muitas pessoas serão camiseta para os primeiros inscritos, os primeiros 300 inscritos aqui na cidade de São Paulo terão camiseta, nas outras cidades também terão. Então é muito importante que vocês se inscrevam rapidamente, porque muita gente, já tem muitos lugares que já tem 300, 400, 500 pessoas inscritas, e é muito importante que a gente mostre para as pessoas que cada um tem que buscar as suas reivindicações. Bom, vamos continuar aqui, que a gente tem aqui... A Cristina pergunta, atividade física e exercício físico tem diferença? Tem. Atividade física é qualquer tipo de movimento que você faz com o corpo, seja se mexer, seja com ou sem orientação. O exercício físico, ele é alguma coisa focada e orientada. Coordenada. Você tem que ter uma orientação por um profissional, né, e o exercício físico ele perpassa isso, né, de você fazer um trabalho com meta, focado e orientado por um profissional. Muito bem, está respondida a pergunta. Marçal, agora voltando aqui, a gente tem um tempinho para discutir algumas coisas mais. Nossos pacientes, muitas vezes, eles dizem que nos primeiros meses eles estão perdendo muito peso rápido, e às vezes a gente pede para fazer atividade física, eles não se sentem bem, sentem um pouco de tontura. Gostaria que você falasse um pouco disso, o que você orienta seus pacientes? A grande maioria, Luiz, não tem tontura, não tem esses tipos de sintomatologia. Mas, em alguns pacientes acontece. Então, você tem que questionar o paciente, o que ele está se alimentando, se ele está muito tempo sem se alimentar, o que ele está comendo, porque esses pacientes... Porque o paciente chega no consultório e fala assim para a gente, doutor, não sei o que aconteceu, mas a minha pressão caiu. E a gente brinca um pouquinho com o paciente, não desmerecer, a pressão não cai, ela chegou aonde? Onde que ela está? E isso provavelmente é uma hipoglicemia. Ou você ficou muito tempo sem comer, ou você não se alimentou corretamente, você usou muito exercício, você fez muita atividade e você não estava com uma alimentação adequada. Quando começa a acontecer, se isso acontece uma vez ou outra, eu acabo orientando, mas se a coisa começa a persistir, ela tem 2, 3 vezes por semana, ou sei lá, umas 5, 6 vezes por mês, eu mando para a nutricionista, eu pergunto, senhora, quanto tempo você não passa com a nutricionista? Passa na nutricionista, pede para ela te dar dieta, ajustar. E outra coisa que eu falo sempre para o paciente é o seguinte, Luiz, quando você for passar com a nutricionista, que você vai ter que fazer exercício, não chega para a nutricionista e fala assim, eu não sei o que está acontecendo, o meu professor de educação física me passou uns exercícios, eu estou tendo tontura, alguma coisa. Você fala o seguinte, quando você for passar com a nutricionista, leva o que você está comendo de manhã, o que você está almoçando, jantando e comendo nos intervalos. Leva mais ou menos 2 ou 3 dias e mostra para ela procurar o que não está adequado para você comer. O que você está comendo antes do exercício. E falar o horário que ela está se alimentando. Sim, a hora que ela está se alimentando, quanto tempo está ficando. Porque, olha, a sociedade moderna é isso. A gente, que eu digo, todo mundo, a gente vem brigando para ter uma sociedade moderna, essa sociedade que a gente quer, mas a gente tem que comer em 15 minutos, a gente tem que correr para cá, muitas vezes a gente come muita caloria para fazer mais alimentos que dão energia, para a gente se manter em pé, e a gente, sem querer, a gente come errado, aí a gente quer fazer exercício, aí é uma bola de neve, as coisas começam, o paciente perde a vontade de fazer exercício, porque ele começa a passar mal, ele acha que passa mal, não quer fazer, então tem que procurar corrigir isso. Por isso que existe na cirurgia bariátrica uma equipe multidisciplinar. É para ver esses... Cada um trabalhar o seu ponto. Cada um tem que trabalhar parte do paciente. Mas só pegando o teu gancho, Raríssima, assim, a gente fica muito contente pelo que você acabou de dizer. Ela operou pelo SUS, e ela consegue consultas a cada 6 meses. E ela diz que nós, aqui no Body Live, todas as terças-feiras, nós ajudamos muito ela nas respostas, e isso acaba fazendo. Então, Raríssima, essa é a nossa função aqui. Isso aqui nos deixa muito felizes de saber que esse trabalho, que já está no seu 2º ano, tem essa importância, e a gente sabe, se tivesse todas as raríssimas que a gente puder ajudar, nós estaremos aqui e estaremos sempre podendo trazer um assunto novo, e essa é a nossa função, é fazer com que a gente consiga levar para vocês toda a informação sobre a cirurgia bariátrica. Gente, a gente está indo muito rápido, e Cristina, de novo,
procura o seu médico. A gordura, ela tem inúmeros problemas, mas tem um que às vezes ela funciona como um amortecedor. Então ela tira um pouco algumas dores, que quando você emagrece, você volta a sentir. Provavelmente vá ao seu médico, ele vai te orientar um bom ortopedista para ver esse problema seu exatamente. Nós temos que ainda passar as cidades. Eu queria, Marcelo, que você começasse com você, suas considerações finais. Nós estamos a 6 minutos já do fim do nosso programa de hoje, e que você deixasse as suas mensagens finais para todas as pessoas que estão nos acompanhando e a gente poder terminar o programa, infelizmente. Eu acho que é importante, o Marcos esteve aqui esclarecendo algumas dúvidas. Não percam domingo, dia 21, em várias cidades do Brasil, a nossa caminhada. Eu acho que assim começa, eu acho que é um começo. A gente está iniciando uma campanha que a gente quer fazer com maior frequência, e eu acho que isso é importante. Conhecer as pessoas, conversar, tirar opiniões. Eu acho que isso é muito importante. Não é porque você operou, você vai ficar no seu cantinho. Não, não. Conhecer, bater papo, ver se você está fazendo as coisas corretamente. Lógico, conversando com a sua equipe que operou, que está tratando de você, que é muito importante. Mas aparece lá na caminhada. Vamos fazer, como o Luiz disse, vamos fazer uma bagunça lá no domingo, vamos ver o que vai acontecer. Acho que vai ter psicólogo, vai ter nutricionista, vai ter médicos, aí vocês podem conversar e tudo. Só não pode fazer consulta, né, Luiz? Marcos. É isso aí. Eu costumo dizer que o processo de emagrecimento, ele perpassa por 2 grandes pilares, que é a organização e disciplina. Primeiro você se organiza para estipular as metas que você precisa, e depois você tem que ter a disciplina para cumprir aquilo que você organizou. Então, diante de tudo isso, você tem que ter metas. Uma das coisas que a gente coloca muito para a obtenção das metas é você mudar os traços de comportamento, mudar os hábitos. A nossa iniciativa de domingo, ela vem para isso, para que você tenha um start, para que você possa mudar hábitos, para que você mude o seu cotidiano. Então, nós estaremos lá, aqui em São Paulo, nesse próximo domingo. Eu estarei pessoalmente lá conduzindo a atividade. Vou ter o maior prazer de tirar foto com vocês, de fazer essa bagunça, né, Marcelo, com todo mundo. E é isso. Até domingo, pessoal. Bom, vamos lá. Só para a gente, como a gente tem Brasil inteiro nos vendo, vamos repetir. Então, na cidade de Bauru, São Paulo, Avenida Getúlio Vargas. Em Brasília, Distrito Federal, no Parque da Cidade. Em Campina Grande, no Açude Velho. Em Campinas, no Parque Portugal. Em Curitiba, no Parque Barigui. Em Goiânia, no Parque Areião. Em João Pessoa, no Parque Solon de Lucena. Em Manaus, na Praia de Ponta Negra. Em Porto Alegre, no Parque da Redenção. Em Recife, no Parque da Jaqueira. No Rio de Janeiro, no Arpoador, na divisa do Arpoador com Ipanema. Em Salvador, no Coqueiral da Praia, no Jardim de Alá. Em São José do Rio Preto, na Praça do Vivendas. Em São Luís, na Lagoa da Jansen. Em São Paulo, no Parque das Bicicletas, que fica ali próximo do Ibirapuera, um pouco para cá. Avenida Ibirapuera, esquina com a Indianópolis. O parque lá, o Marçal vai estar lá, o Marcos vai estar lá, todo o grupo da sociedade, eu vou estar lá, outros cirurgiões, com o Marçal, muita gente vai estar lá, para que a gente possa, estar como vocês também, aprender a mudar a nossa vida e fazer exercício também, né, Marçal? Em Suzano, na Praça Cidade das Flores, em Vitória, no Pier de Iemanjá, em Fortaleza, na lindíssima Praia de Iracema, né? Saudade de Iracema, onde foi o nosso último congresso da sociedade. Bom, entrem no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Lá vocês vão ter toda essa como fazer, aonde ir, como se inscrever, aonde procurar, como fazer, todas as informações. Se tiverem alguma dificuldade, entrem no site, liguem para a sociedade, o pessoal vai estar como informar para vocês todo o tempo. Isso não é uma iniciativa de A, B ou C, é uma iniciativa de toda a comunidade bariátrica brasileira, cirurgiões, nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas, nutrólogos, profissionais de atividade
física, todos estarão lá para que a gente possa mostrar para as pessoas que existe um caminho. Para aqueles que já operaram, que eles têm que fazer atividade física para sua manutenção. E para aqueles que tendem à obesidade, que eles mudem a sua vida, como todos os dois falaram o tempo inteiro de mudar a vida. Vamos começar, quem sabe, plantar a primeira sementinha nesse próximo dia 21, para que a gente comece a mudar a vida. Nós não temos como pagar a conta da obesidade mórbida no Brasil. Nós somos mais de 9 milhões de obesos mórbidos e não há dinheiro suficiente para operar. Se atitudes como essa não forem tomadas agora, se não se tratar a obesidade como ela tem que ser tratada, o sobrepeso, ninguém tem dinheiro para fechar essa conta. É a maior epidemia, é a maior doença do mundo. Então vamos entender isso como um primeiro passo, de repente, para uma grande corrida, que é tentar que as pessoas mudem e que trabalhem. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Eu acho que hoje a gente ficaria mais horas aqui conversando, que o assunto é bastante importante. E mais uma vez, obrigado. Terça-feira que vem, estaremos aqui no outro Body Live, com outro trio, tentando levar para vocês mais informações a respeito da cirurgia bariátrica. Obrigado, eu, Luiz Vicente Berti, agradeço a vocês, agradeço ao Dr. Marçal, agradeço ao Dr. Marcos, pelo brilhantismo das apresentações que foram dadas aqui hoje. Boa noite e muito obrigado a todos. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.